Então vamos lá para os primeiros ingredientes, que vai começar pela nossa massa branca, é isso? Isso, a massa branca é a massa tradicional do panetone, tá? Renata, uma coisa muito importante que as pessoas, eu vou fazer com que as pessoas registrem isso aí, tá? Tem dois processos de fabricação de massa, processo direto e processo indireto. Eu vou cobrar da senhorita hoje, tá? Já então tô você anotando tudo. já fica ligado nisso aí, ó. Processo direto e processo indireto. Qual que é o processo direto, Renata? Aquela massa que você mistura todos os ingredientes. Você coloca tudo, começa a sovar, esse é o processo direto. O processo indireto já envolve uma fermentação que se chama esponja. Eu vou preparar então a esponja, que é a primeira parte do panetone, e depois o reforço. Ok? Então eu gostaria que você cantasse a receita pra eles aí. Então vamos lá. Primeiro da massa ou você quer da esponja? Primeiro da esponja massa? primeiro. Da esponja? Uhum. Então, para a esponja, gente, ingredientes. 400 gramas de farinha de trigo. Tá aqui, 400 gramas de farinha. Legal. Ok. 100 gramas de fermento fresco biológico. Tá aqui meu fermento fresco biológico, tá aqui também. Prontinho. Junto. Uhum. E 200 ml de água. Isso, tá aqui a minha água também. Tá? Como é que chama isso aqui? Esse é o indireto. Mas indireto. e a esponja. Ok, tá, pessoal? Então eu tenho aqui a farinha, fermento e água. E água. Ok? O fermento, ele é um micro-organismo vivo, ele é uma célula que essa célula pode morrer. O fermento não pode ser congelado, não indica congelar fermento, você acaba matando a fermentação. Eu estou usando aqui fermento fresco. Caso a pessoa vai usar fermento seco, biológico seco, que na verdade é o mesmo fermento sem umidade, ela vai dividir aqui, quantas gramas de fermento vai? 100 gramas, né? 100 gramas. Ela vai usar 33 gramas de fermento seco, que vai misturar direto com a farinha. Tá. Ok? Renata, uma coisa muito importante, existem dois processos. O primeiro é a mistura dos ingredientes, é o que eu vou fazer. Eu vou colocando a água aos poucos, tá? Porque nem sempre vai... quantos ml de água tem na nossa receita? Da esponja, quantos ml tem? 200 ml. Então, às vezes pode ir um pouquinho a mais, que depende do tipo de farinha que você vai usar. Então não tem problema colocar muita água aí na receita não, tá ok? Então vou começar a sovar, a misturar isso aqui muito bem, tá? Ó, então eu tô misturando aqui água, farinha e fermento. Tá ok? Tô fazendo uma gororoba, literalmente mão na massa mesmo, tá bom? Dá pra usar a batedeira, quem quiser trabalhar, colocar na batedeira, dá pra usar. Eu não gosto de colocar na batedeira que acaba forçando. Eu gosto de colocar a mão na massa mesmo, pra mostrar que a coisa é realmente artesanal, aquilo que a gente gosta de fazer, tá? Então agora eu vou colocar, vou pedir pra Beth colocar um pouquinho de água pra mim. Beth, faz favor, vem cá. Beth, o Luluzinha, já tá famosa como Luluzinha, né? Luluzinha, agora não dá mais pra chamar só de Beth. Isso, ó, Beth, vai colocando um pouquinho na massa água pra mim aqui. Ó, Renata, uma das coisas que não pode fazer, né? Tá bom. Ó, às vezes as pessoas, a massa começa a grudar na mão. O que a pessoa faz? Ela quer colocar mais farinha. Então não precisa, gente. Ó, tá um grude minha massa aqui, não tá, minha mão? Tá. Vamos sovar um pouquinho isso aqui pra ver como que vai ficar. Tá? Vocês vão perceber que ela vai começar a ficar uma massa lisa e enxuta. Mais um pouquinho de água, Beth, por favor. Aí. A Beth tá fazendo sucesso lá em Sorocaba, viu? Ah, é? Ela dá aula pra todo lugar. Ela arrebenta essa menina, faz cada bolo. Tá vermelha também. Ela não faz só desenho, não, que ela parece muito aquele desenho da Luluzinha, Beth Pimentinha, né? Ah, tem também. Você lembra? Olha aí. Ela já tá vermelha, viu, gente? Ó, ela já tá vermelha, tá? Ó, mais um pouquinho de água, Beth, por favor. Como é que se chama essa parte aqui, Renata? Tá bom? Esponja. Esponja, tá? Então, ó, tem gente que gosta de fazer esponja bem molinha, sem problema nenhum, tá, gente? Eu já gosto de deixar ela um pouquinho mais consistente. Então eu misturei, agora eu vou começar a sovar. A minha mão não tá um grude, Renata? Ah, mas já melhorou bastante. Tá, só que agora eu vou começar realmente a sovar. Ok? Vamos misturar muito bem isso aqui. Quanto mais você sovar, melhor vai ser o desenvolvimento da sua receita, tá? Olha só. E aí, tem pergunta pra gente ou nada ainda? O pessoal tá meio ainda devagar. não. O pessoal acho que tá meio embasbacado, sabe? Assim, em choque, com tantos panetones maravilhosos. Ah, tem muita coisa boa. E o que tá pra vir ainda? Não... Sem comentário, viu? Ó, então eu tô sovando muito bem a esponja da massa. Beth, mais um pouquinho de água. Eu sei que você levou aí mais um pouquinho.
Mais uma pitadinha, ó, a massa tá quase boa, vou colocar mais um pouquinho de água, tá bom? Você chega, Beltrame, a utilizar os 200 ml ou não? Você também vai vendo o ponto da massa. Às vezes não é necessário, às vezes passa um pouquinho. Às vezes passa um pouquinho, porque depende muito do tipo da farinha. Tem farinha, Renata, que é assim, tem farinha que é forte, tem muita vitamina. Então, quanto mais forte tiver a farinha, mais água a farinha vai beber. Tá. Ah, mas o Eduardo colocou na receita aqui 200. Eu já coloquei 200 e a massa tá dura. Pode pôr mais, gente. Quanto mais água tiver, melhor vai ser o resultado, tá? Então tá bom. Tá pronta a nossa esponja aqui, Renata. Você lembra como tava a minha mão naquela hora? Lembro, já tá outra coisa. Agora já tá outra coisa. Tá ficando a massa lisa e enxuta, tá? Ó. Prontinho, ó. Difícil? Fácil, hein? Olha aqui. Pode bater. Rasga. Quanto mais sovar, melhor vai ser o resultado. Ó, minha mão já tá praticamente solta da massa, ó. Faço uma bolinha, ok? Vou colocar, esqueci o nome, Renata, fala pra mim aí. Esponja. Vou colocar a esponja numa vasilha com um pouquinho de óleo. Meninas, tem um saquinho plástico por aí? Sempre. Isso, vou montar com óleo. Sempre vou cobrir essa esponja com plástico. Nada de pano, plástico, ok? E vou guardar essa esponja num lugar aqui para não pegar muita ventilação, mais ou menos uns 30 minutos de descanso. 30 minutos okay? de descanso. Deixa eu lavar minha mão enquanto isso aqui. Tá bom. Então, daqui a pouco a gente vai então passar para vocês os ingredientes da massa, é isso, Beltrame? Isso. Então, tá bom. Então, a gente começou pela esponja. Vou repetir para vocês, se você perdeu algum ingrediente. Gente, 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de fermento fresco biológico e 200 ml de água. Lembrando que o Beltrame falou que pode passar um pouquinho, dependendo da farinha, da qualidade, né? Dependendo se a farinha vai beber um pouco mais ou menos de água. Então, esses foram os ingredientes da esponja. Lembrando que agora ele colocou em uma travessinha untada com óleo e vai deixar descansar por aproximadamente 30 minutos, é isso? É isso aí mesmo. Já posso começar a fazer em casa, tá ótimo. Vamos cantar a bola do reforço? Vamos lá. Ingredientes agora para a massa, gente. Vou só esperar ele posicionar tudo direitinho aqui, para vocês acompanharem não só os ingredientes, mas também visualizarem também. Prontinho. Vamos lá. Minha água, tudo bonitinho. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. A lecetina de soja tá por aí, pega pra mim só um pouquinho, só pra mostrar. Eu não vou usar, mas eu vou só mostrar pra eles aí legal o que falar é. um pouquinho, né? Isso. Combinado, então. Então, vamos lá então para os ingredientes da massa. São 625 gramas de farinha de trigo. Cadê a farinha? Tá aqui a nossa farinha. Aí 625 gramas de farinha de trigo. 200 gramas de açúcar. Tá aqui o nosso açúcar refinado. Vou pedir pra você virar. Porque, assim, tá bom, não adianta lá. você falar a farinha, eles precisam ver a farinha. Ok, dos 625 gramas de farinha. Os câmeras ficam loucos comigo, um fica pulando aqui, o outro não é aqui, então é aqui. 625 gramas de farinha. Farinha de trigo. Açúcar. 200 gramas. Tá aqui o açúcar. 200 gramas de margarina sem sal. Tá aqui a margarina. Tem que provar que a margarina tá aí, tá vendo? Deixa eu ver se é sem sal. É sem sal. Então, combinado, hein? 30 gramas de glucose branca. Tá aqui a minha glucose branca. 30 gramas de leite em pó. Tá aqui meu leite em pó de vaca. 100 gramas de gemas. 100 gramas de gemas. Só gemas, hein, gente? Só gemas. 10 gramas de sal. Tá aqui 10 gramas de sal. 10 gramas de melhorador de farinha. Tá aqui 10 gramas de melhorador de farinha. 2 limões, raspa da casca, Tá aqui é isso? limão e raspa de laranja. 2 laranjas, raspas da casca ali da laranja. Exatamente. Corante amarelo gema. Tá aqui o menino. A gosto, hein? Uhum. E aromas de limão, laranja e panetone. Tá aqui aroma. Eu uso 3 aromas, você percebeu aí? Eu vi, ó, limão, laranja, panetone e 250 ml de água. Tá aqui, senhorita, a água. E esse na sua mão? Esse aqui? Não, esse aqui é uma aroma que tava sobrando aqui. Então tá bom. Ok? Como Tudo faremos bem? agora? Primeiro, deixa eu comentar uma coisa com você. Você percebeu que até as gemas eu pesei em gramas? Vi. Como eu pesei? Eu cheguei pra galinha, falei, dona galinha, bota 100 gramas pra mim. Ela colocou 100 gramas de gemas.
Ó, pessoal, brincadeiras à parte, mas uma coisa fundamental para você fazer um bom panetone, uma receita com uma qualidade, uma padronização igual, eu tenho que ter uma balança para trabalhar. Porque a minha tem até meu nome aqui já, Beltrame, uma balança digital. Isso vai fazer com que a sua receita fique com uma qualidade, Renata. Você consiga manter a qualidade, a padronização da sua receita. Às vezes as pessoas elas fazem panetone, um pão, e não sabem o porquê resseca. Às vezes a pessoa fica jogando farinha em excesso e não pode, tá? Sim. A farinha tem amido, esse amido vai cristalizar, esse amido vai secar com o passar dos dias. Então a receita tem que ser balanceada. Ah, Edu, eu não tenho balança, como que eu vou fazer? Tem um copo no mercado que é um copo de medida. É um copo padrão de medida. Já viu isso, não já? É um copo de medida. Aquele copo lá é super baratinho, tá? Custa R$2, R$3 um copo padrão. Esse copo dá pra confiar. Tá bom. Mas o legal, Renata, seria uma balança para trabalhar. Gente, o momento de fazer para ganhar dinheiro é agora. Isso que eu vou fazer aqui não serve só para fazer panetone. Serve para você fazer também outras massas usando essa massa aqui, outros pães para fazer usando essa massa aqui. Então, poxa vida, compre uma balancinha e tem certeza que a qualidade do seu panetone é sensacional, é outra coisa. É importante para padronização. Com certeza, sempre. Renata, ó, o tempo que eu falei, que você falou, você percebeu a nossa esponja? Cresceu, hein? Olha só, gente, isso aqui já cresceu a nossa esponja. E eu falei 30 minutos, não deu 10 que ela tá aqui. Exatamente. Eduardo, deixa eu só perguntar uma coisa. O ponto da esponja, esse ponto que você finalizou, é realmente esse ponto que já desgrudou da sua mão? Exatamente. Esse é ponto final, você falou tudo, Renata. Desgrudou da mão, ela tá uma massinha mole, homogênea, é o ponto ideal da massa. Tá. Porque não pode também deixar ela muito dura para trabalhar uma farofa, e a massa não cresce direito, demora muito para crescer. Então a massa tem que ser molinha, desgrudou da mão significa que não tem umidade na massa. Tá bom. Então você pode sovar bastante sem problema nenhum. Muito bem. E falando então da água, tanto para fazer a esponja e agora para massa, muitas pessoas no chat já adoram, a Keila pergunta se a água tem que ser temperatura ambiente, se ela é morna, se ela é gelada. Essa água que você colocou tanto na esponja quanto para massa. Então, olha, às vezes eu vejo as pessoas, elas fazem massa de pão e tem costume de dissolver o fermento no açúcar e no leite morno. Gente, o fermento, ele é um micro-organismo vivo, é uma célula, Renata. E se você aquecer a água demais, você mata a fermentação. Eu não indico usar água morna. Tem que usar água a temperatura ambiente. E para quem trabalha em padaria, não sei se alguém já viu, se você já viu aí, eles usam até água gelada ou gelo, pedaço de gelo na massa, justamente para não matar o fermento, não queimar a massa, na nossa linguagem, para não queimar a massa. Então, legal. Ok? Ó, então a nossa esponja tá aqui, bonitinha, linda, feita, maravilhosa. Tá. Então a primeira parte se chama esponja. Esponja. A segunda parte, Renata, como é que se chama? A massa básica, não? Reforço. Reforço aí. Gente, me ajuda. Ó, então eu vou começar a preparar, Renata, o nosso reforço, tá. Tudo bem? Quando a gente agora que a gente vai preparar esse nosso reforço, que eu não vou esquecer este nome, já vou anotar. Vamos repetir então, mas calmamente, você vai fazer agora aqui na bancada. Vamos falar de novo. Então vamos falar de novo os ingredientes, que o pessoal achou que acabou sendo muito rápido. Ok, eu sou ligado em 220, viu, gente? Vou te podando aqui, pode deixar. Vai lá. 625 gramas de farinha de trigo. Tá aqui. Vamos lá. Tá aqui, 625 gramas de farinha de trigo sem fermento. Tem lugar no Brasil que tem farinha que é com fermento. Essa é 100, tá? Sem fermento. Tá bom. O que mais, Rê? 200 gramas de açúcar. Tá aqui o meu açúcar. O que mais? Já mistura. 200, já vai colocar margarina? 200 gramas de margarina sem sal. Tá aqui a minha margarina sem sal. Margarina linda, bonita, cheirosa. Vai misturar todos eles juntos de uma vez? Vou misturar tudo muito bem misturado. A amiga que adora faz tudo bem misturado. Então tá bom. 30 gramas de glucose branca. A glucose tá aqui. Ô Cris, aquece um pouquinho essa glucose pra tirar daí pra mim. Já vou colocar aqui também a glucose. Então tá. 30 gramas de leite em pó. Tá aqui meu leite em pó. Colocou tudo junto. 100 gramas de gemas. Tá aqui 100 gramas de gemas. Tá? Pessoal, cada gema pesa aproximadamente 18 gramas. Tá.
ok? Um ovo, em média, pesa 50 gramas. Significa que 32 gramas é de clara. É isso? Eu tô certo? É isso, né? Tô até com medo, você sempre fica me perguntando tudo. Tá certo. Pegou? Tá certo, tá certo. O que mais? Ah, tá, ok, desculpa. 10 gramas de sal. Tá aqui o sal. O que mais? 10 gramas de melhorador de farinha. Tá aqui, melhorador de farinha, Renata. Pra que eu vou colocar melhorador de farinha? Edu, poxa vida, eu não achei o melhorador de farinha, eu consigo fazer panetone? Consegue sim, gente, sem problema nenhum. O melhorador de farinha, o próprio nome estava melhorador de farinha, para melhorar a qualidade da farinha. Muitas vezes você vai fazer um pão, aí o pão cresceu, tá lindo, maravilhoso, aí você vai fazer aquele corte. Sabe aquele cortinho que tem em cima do pão, Renata? Sim. Você corta ele, o pão ele acaba murchando, o pão não tem estrutura, não tem estabilidade. O melhorador ajuda, ele entra para melhorar a qualidade da farinha. Aonde você vai encontrar um melhorador de farinha? Supermercado tem, qualquer supermercado tem lá, ou é melhorador, ou vai estar escrito reforçador de farinha, tá? Então você acha com facilidade. Quantas gramas dele você falou aí? 10 gramas? No melhorador, 10 Isso. gramas. Ó, chegou a nossa glucose, deixa eu colocar a glucose aqui também. Por que se usa glucose? A glucose Porque vai a dar... branca. Então, a glucose vai dar uma durabilidade, uma textura mais interessante na nossa massa aí, tá? Tá. Raspas de limão, é isso? Raspas de limão. Tá aqui a nossa raspa de limão. Opa. De 2 limões. Isso. E raspas da casca de 2 laranjas. Aqui também a nossa raspa, que gostoso, lindo, maravilhoso. Já vai colocar os corantes agora ou não? Vou colocar então o nosso aroma, né? O nosso aroma do quê? Tem de limão, laranja e panetone. Isso, ó, tá aqui, limão. Já pode pegar, meninas, pra mim, por favor. Panetone, né? Panetone. Olha, Rê, é difícil a gente falar assim, Edu, qual é a quantidade de aroma que você põe? Coloca umas gotinhas, gente. Viu que a massa ficou bem perfumada, bem gostosa, bem cheirosa, tá ótimo. Porque isso vai depender também de cada fornecedor, de cada marca. Um é mais forte que o outro não é. Tá. Eu tô trabalhando com 3 aromas nessa massa aqui, tá? Tá. Ó, pra deixar ela realmente bem gostosa mesmo, pra pegar o cliente pelo nariz. Ok? E o corante já vai Corante agora? aqui também, ó. Corante amarelo gema, tá? Coloca aqui corante, toma cuidado com o corante, ó. Se você colocar muito, ele fica muito amarelo a tua massa. Não tem problema, mas também não vai ficar tão forte, Eu né? vi que você pôs umas 10 gotinhas desse Eu coloquei corante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e meia. Você errou por meia gota. É, tô lascada. Renata, tudo bem até aqui? Brincadeiras Tudo à bem, parte? claro. Qual foi a primeira etapa da nossa massa? Foi a esponja. É a segunda etapa, como é que chama? O nosso reforço. Então eu vou misturar muito bem agora o nosso reforço. Tá. Tá? Antes de colocar a água, você já mistura. Antes de colocar água, eu já misturo aqui muito bem, Tá. ok? Então deixa eu sovar, misturar muito bem, ok? Olha o tamanho da nossa esponja que tá ali já, dá uma Gente, olhada ela tá naquilo. crescendo muito. Ó, sovar muito bem. Isso é muito importante, você sovar a massa, misturar muito bem. Quanto mais sovar, melhor vai ser o resultado dessa massa aqui, ok? Renata, Sim. você já foi em supermercado? Muitas vezes a gente chega naquele pãozinho que tem aquelas bisnaguinhas, gostosa, sei. macia. E você chega no pãozinho, e eu tenho uma mania muito feia, né? A minha mãe falou que é falta de educação fazer isso aí, né? Mas eu tenho uma mania muito feia de chegar no pãozinho e apertar o pãozinho e ele tá macio. Ele tá super macio, fofinho demais. Aí você volta 20 dias depois, você aperta aquele mesmo pãozinho e ele continua macio. Você fala, caramba, o que o pessoal coloca tanto nessa massa que fica tão macio assim, né? Algumas empresas, eles usam alguns conservantes, conservante químico, né? Tá. No nosso caso, eu vou dar uma dica muito interessante para vocês. Primeiro, por que o pão fica duro? Porque na farinha de trigo contém amido. E esse amido, ele cristaliza com o passar dos dias, ele vai perdendo umidade, a massa vai ficando seca, vai ficando dura. Então, com isso, vai o quê? Ficando pão duro. Claro. Se a gente inventasse um produto que protegesse o amido contra o ressecamento, eu ia ter um pão muito mais macio. Apresento para vocês aqui lecetina de soja.
Isso aqui é um produto 100% natural, extraído da soja, aonde eu posso acrescentar na minha massa de panetone, tá? 10 gramas de lecetina de soja. 10 gramas já basta. Já basta. Eu não coloquei, vou colocar um pouquinho de lecetina. 10 gramas só para mostrar que coloca nesse processo aqui e vou continuar trabalhando normalmente. A lecetina de soja é fantástico trabalhar com lecetina de soja, ok? Aonde encontrar? Casas de produtos naturais você encontra aí lecetina de soja. Você pode encontrar líquida ou em pasta também, tá? Tá. Lembrando que a gente falou da quantidade de água, que são 250 ml, que o Beltrame tá aqui colocando aos poucos. Aos pouquinhos, exatamente. Ó, tá vendo que eu tô misturando bem o reforço primeiro e depois do reforço, né, ó. Tá quase dando ponto agora, tá ficando uma massa mais pesada, né, mais maçuda. E Beltrame, já tem uma perguntinha aqui da Juliana Contó. Ela pergunta o seguinte: as pessoas com restrições podem substituir as farinhas por farinha sem glúten, os ovos por linhaça ou chia, o leite por leite de arroz ou de castanhas? Ó, o seguinte, o ser humano, ele precisa da coluna vertebral para se manter em pé. A massa precisa do glúten da farinha para se manter em pé, para dar uma estrutura muito boa. Se você retirar a farinha dessa receita aqui, não vai ficar uma massa boa para trabalhar. Toda massa que não tem glúten, normalmente, ela é muito pesada, ela é muito maçuda para trabalhar. Então, eu não aconselho nessa receita você fazer isso. Tá. O que você pode fazer para deixar essa massa mais interessante? Você pode retirar 30% de farinha de trigo e acrescentar 30% de farinha de centeio, farinha de arroz, farinha integral. Aí sim você pode acrescentar, tá? Mas retirar totalmente eu não aconselho. E no caso, por exemplo, do leite, para substituir por leite de arroz? No caso do leite é sem problema. Sem problema. Ok? Tá. Ó, esponja tá aqui. E o ponto é esse também, quando desgrudou da mão, é o ponto certo dessa massa do reforço. Olha a nossa esponja. Linda. Acrescento a esponja junto com essa massa aqui agora. Ok? E Eduardo, por que você disse que não pode cobrir com pano? Porque o pano é assim, qual que é a ideia do plástico? O plástico não deixa ressecar. E o pano passa ar entre as camadas. Sim, de fios. De fios que tem, ele passa ar, acaba ressecando a massa e segura a fermentação também. Já o pano não segura a fermentação, ok? Acaba vazando a fermentação. Ó, agora eu só vou misturar muito bem aqui, ó. Tá pronto praticamente a nossa massa, ok? Eu gosto de trabalhar com um pouquinho de óleo do lado. Um pouquinho de óleo, voltando a minha mão e ó, sovar muito bem agora, tá? Literalmente. Mais pergunta aí? Não tá devagar esse povo, ó. Não, acho que você tá explicando muito bem. Peraí, ó. Vamos lá. Da Valéria Pedroso, ela fala o seguinte: meu filho tem alergia à proteína de leite de vaca, né? Do leite de vaca. Ele falou você falou da lecitina de soja, ela substitui também o leite em pó ou não? Não, a lecitina de soja vai entrar para dar uma maciez mais prolongada nessa massa aqui. Panetone bem feito é um panetone que você pega daqui a 10 dias, ele continua macio ainda, tá? Você pega o panetone, você aperta e tá super macio, super fofinho. E a lecitina de soja faz esse papel de dar uma maciez mais prolongada na minha massa. Mas no caso dela, se ela quiser retirar o leite da massa, sem problema nenhum, pode tirar esse leite em pó da massa sim. Ah, então tá bom. Deixa eu ver. A Lúcia Dantas pergunta se a esponja mais molinha deixa o panetone mais fofinho. Deixa sim. Opa, com certeza. Deixa a massa mais fofinha. Quem que perguntou? Foi a Lúcia Dantas. Ótimo, Lúcia. Perfeito, viu? Ó, nossa massa está quase pronta aqui, ó. Isso aqui é uma massa lisa e enxuta. Ela não tá pegando mais na minha mão, ok? Ó, rasga a massa de um lado pro outro. Já tá uniforme também, né? Já tá uniforme também, né? Olha aí. Você viu que eu tô direto com passando a mão no óleo, né? E as meninas aqui, como é que tá, hein? Estão devagar pra perguntar também? Não tá tão bem explicadinho, porque... Selma.
ia perguntar sobre a raspa de limão e de laranja, se isso não faz diminuir a validade do panetone. Sim, faz diminuir a validade do panetone sim, porém dá um sabor muito maravilhoso nessa massa. Se você não quiser colocar raspa de limão ou laranja, sem problema nenhum, a essência já está fazendo esse trabalho. Então se você não quiser colocar, ótima pergunta, não tem necessidade de colocar, tá bom? Mas que fica muito bom, fica, viu? Fica uma delícia. Renata, olha a nossa massa, que linda, maravilhosa, ó. Já tá linda, já tô querendo ver daqui a pouco a segunda massa. Tá pronta aí já. Gente, seguinte, a nossa massa de panetone já está pronta, ok? Tem que sovar, literalmente colocar a mão na massa. Vou preparar para vocês agora aqui uma massa de chocolate para vocês. Vamos lá, que é praticamente a mesma coisa, né? Então vou pedir para as meninas já organizar nas receitas para eu aqui. Deixa eu começar. Enquanto isso eu vou deixar descansar a nossa massa de panetone. Com plastiquinho da mesma forma? Com plastiquinho da mesma forma. Esponja. Põe para mim um recipiente aí, por favor. Deixa essa massa aqui, enquanto as meninas vão guardar para mim. Essa aqui é a esponja? Essa daí vai descansar por quanto tempo? Uns 10 minutos, 10, 15 minutos. É o tempo de eu fazer essa outra massa também, que eu já tenho massa já pronta ali também. Não quero ficar sovando muita massa, não, que eu quero deitar e rolar depois nas outras apresentações aí, tá ok? Muito bem. Ó, novamente aqui, você pode falar a receita pra mim? Os ingredientes, pode deixar. Então agora, gente, são os ingredientes para a nossa segunda massa, que é a massa de chocolate. Vamos lá, já tá misturando tudo já. Aí, Beltrano. Farinha e fermento, só fala a quantidade pra eles. A gente vai fazer a esponja novamente, isso, tem que ter esponja novamente. Então, gente, esponja novamente, a receita é 400 gramas de farinha de trigo para esponja. Tá aqui. 100 gramas de fermento fresco. Tá aqui. E 200 ml de água que vão sendo colocados aos poucos. Isso é praticamente a mesma receita da outra. A gente vai mudar depois algumas coisinhas aí. O açúcar vai mudar. Sim. Né? Vai ver que a gente vai mudar alguma coisa na massa aí também, tá? Então, vou repetir para vocês, gente. 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de fermento fresco e 200 ml de água aos poucos. Esses são os ingredientes para fazer a esponja dessa massa 2. Isso aí. Que é de chocolate. Ok. Bom, legal que daí a pessoa que ficou com dúvida na primeira receita já vai tirar dúvida agora no modo de preparo da segunda. Pede isso, um pouquinho mais de água para eu, faça favor. Já pode colocar aqui também na massa para mim, Beth, por favor. Prontinho. Alguma pergunta aí, Renata? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente quer ver a massa. A gente quer ver acontecer agora no detalhe. Ok. Então é o seguinte, ó. Essa parte chama esponja. Estou misturando muito bem aqui a farinha, o fermento e a água. Ok? Isso eu tenho que fazer. Pode colocar mais água na esponja? Pode sim, sem problema nenhum, né? O único problema é que fica grudando muito na mão. Então você pode colocar numa batedeira também para bater, para não ficar tão pegajosa. É complicado para a gente trabalhar com massa, Rica. A gente está falando para milhares de pessoas, né? Então você tem que tomar um cuidado, aquela coisa toda. Mas às vezes eu jogo tudo na batedeira e bato lá e deixo bem molinha. Pode colocar. Eu prefiro trabalhar com a massa mole. Tá. Mas tá bom. Mas eu não vou fazer massa mole aqui. Imagina aquela coisa grudando, pegajosa toda hora. Eu vou ficar meia hora aqui só para sovar a massinha, tá? Mas eu prefiro trabalhar com a massa mais mole ainda. Dá um resultado sensacional para trabalhar. Ok? E não vai correr o risco da massa ficar seca. Alguns profissionais reclamam que a massa fica seca. A massa fica seca, Renata, não é só na fabricação. Se você não souber assar essa massa, vai ficar seca. Se a receita estiver desbalanceada, com excesso de farinha, vai ficar seca a massa. Não é só no processo aqui. Se você não assar ela direito, vai ficar seca. Eu tenho alunos que faz aula comigo, que me liga e fala: Edu, a minha massa ficou muito seca. Aí, quanto tempo você deixou o panetone assar? Eu deixei o panetone de 100 gramas quase 1 hora no forno louco. Então você está secando o produto mesmo, tá? Então não tem como. Entendi. Ok? Aquela vasilhinha de novo de vidro para mim, por favor, que eu vou colocar. Ó. Bom, tá pronta a nossa esponja, né? Olha aí. Vocês viram que eu sovar muito bem, né? Vi. Muita força no braço. Isso, tem que... Pega o maridão sentado no sofá aqui tomando cerveja, fala: ó, comprei uma outra cerveja pra você. Você chega e já fala: chega, cadê? Você chega lá, ele vai sovar a massa pra vocês aí, ok? Ó, tá pronta a nossa
esponja, vou bolear, enrolar, né? Óleo. Esse é o nosso ponto ideal da massa. Esse é o nosso ponto ideal. Plastiquinho tá por aqui já, né, meninas? Prontinho. Beth, coloca os ingredientes aqui pra eu, enquanto eu vou lavar a mão. Por Agora vai favor. colocar a massa em descanso novamente, como a gente fez da primeira vez. Aquele descansinho de uns 30 minutinhos. Nem precisou de tudo isso, né, Beltrame? Não Aí, levou, né? Tá quente hoje aqui, tá né? quente, isso favorece também esse crescimento da massa. E se tivesse muito frio, Renata? Demoraria mais, Beltrame? Mais um tempinho, tá? O fermento é preguiçoso, não gosta de trabalhar no frio. Tá. Por isso que aqui a gente tem um ambiente um pouquinho mais caloroso, que é exatamente para a massa crescer um pouquinho mais rápido. Então, esse tempo da massa, desse crescimento da massa, vai depender do ambiente que você está trabalhando, né? Da climatização deste ambiente. Bom, agora nós vamos passar para vocês, gente, a massa 2, que é a massa de chocolate. Vamos lá. Os ingredientes para o nosso reforço. Que não vai mudar muita coisa, como o Eduardo disse, mas anotem aí. Você já vai colocando? O que você Já vou colocando aqui já. Então tá bom, gente. 625 gramas de farinha de trigo. Tá aqui. Pronto. Colocada já na bancada 625 gramas de farinha de trigo. Agora, 200 gramas de açúcar mascavo. Opa, já mudou o nosso açúcar. Já mudou o açúcar. O açúcar mascavo vai deixar a massa totalmente saborizada, muito gostosa, dá um sabor diferente na massa. Meu açúcar mascavo. Vai trazer uma cor também. Uma diferente. cor aí também, com certeza. Então, agora ele acabou de colocar 200 gramas de açúcar mascavo. Vamos para 200 gramas de margarina sem sal. Novamente. Tá aqui a margarina sem sal. Ok, minha margarina. 200 gramas, gente, de margarina sem sal. Colocada. Prontinho. Próximo ingrediente, 40 gramas de cacau em pó. Tá aqui meu cacau em pó. Você não vai colocar agora na Não, massa? tem uma jogadinha aí. Continua falando a receita, por favor. Então tá, vocês guardem só o cacau em pó. Aí Uhum. do ladinho separa 100 gramas de gemas. Tá aqui, junto com o cacau. Ah, já misturou então 100 gramas de gema. Junto De com o gemas cacau. com 40 gramas de cacau em pó. Ok. Ó, o Eduardo já tá misturando. Uhum. Eduardo, Oi? essa porcentagem desse cacau, 50%, 32%. Ótima pergunta, Selma. Selma, né? Desculpa, Selma. Gente, a Selma é uma artista também, ela é chefe aqui em São Paulo, ela dá aula e tal, é muito bacana. Pô, eu tô cercado de gente boa, né? Só Você falou que tá aqui. muito calor aqui, hoje isso é calor humano, viu? É Tá muito ótimo. coração que está pegando aqui. Selma, é o seguinte, outra vez que você, alguém falar em cacau pra você, o cacau ele é puro, ele não tem açúcar. Né? Não é chocolate em pó, 50% de cacau, porque metade é açúcar e a outra metade é cacau. Então é cacau puro, cacau 100% ele é puro, não tem açúcar, tá bom? Então, ó, dissolver ele com as gemas aqui, o que eu vou fazer? Colocar na receita aqui agora. Ó, vou formar uma pasta. Vamos ver como é que ele ficou. Ficou uma pastinha, gente. Isso. Coisa simples. Exatamente. Deu só Nada- aquela misturadinha pra ter uma liga, né? Exatamente. Aham. Então tá, agora 10 gramas de sal. Tá aqui o sal, Salzinho. 10 gramas de melhorador de farinha. tá aqui o mirador, pronto. Aroma de panetone. Aroma de panetone, meninas, por favor. Então, agora você vai colocar algumas gotinhas de aroma de panetone. Isso. Aham. E depois 250 ml de água que você também colocará aos poucos. É Isso. Aroma de panetone. Pronto. Aroma Esse de não vai caprichada. corante não, tá? Tá bom. Renata, agora é o seguinte, essa massa eu posso saborizar ela ainda mais. Eu posso colocar canela em pó, cravo em pó, noz moscada, gengibre em pó. Nesse caso aqui, se eu quiser colocar café em pó, porque eu também tenho um panetone de café que eu já fiz, eu também vou acrescentar na massa café solúvel. Café solúvel. Café solúvel eu vou acrescentar na massa Quanto também. de café? Tá? De 40 a 50 gramas de café Tá solúvel, tá? E eu vou dar ponto na nossa massa aqui agora, ok? Ó, mesma coisa aqui e tal, aquela coisa toda, né? Eu vou misturar lentamente, né? Não coloquei corante nessa massa, que não ia resolver nada, você percebeu aí? Troquei o açúcar da receita, né? Sim. E vou misturar muito bem, Tá bom. ok? Ó, formou uma pasta, né? Dá um cheiro gostoso, né? Nossa, Essa um aqui cheiro fica maravilhoso. Maravilhoso mesmo, viu? Olha só. Pena que em casa não dá pra você sentir o cheiro, né?
Logo, logo, do jeito que a tecnologia tá, daqui a pouco a pessoa, você abre e já tá sentindo o cheiro, já tá fazendo muito. Mas eu tenho certeza que a imaginação dos nossos internautas vai longe. Prontinho, vou sovar. Como é que se chama isso aqui mesmo? Que eu esqueci essa Nosso parte. reforço. Nosso reforço, é isso aí. Ok? Tô quase dando um ponto nessa massa aqui. Mais um pouquinho. E forma uma bagunça mesmo, tá, gente? É massa e grude pra todo lado e pega na mão mesmo. É isso aqui, tá? É muito legal aqui, é que não dá pra vocês perceber, mas por trás das câmeras sempre vem alguém que mostra o tempo que a gente tem. E eu não entendi o tempo que ele me mostrou. Mostra pra mim de novo o tempo. É legal, gente, eu gosto de contar o que acontece nos bastidores. Falta 10 minutos ou falta 40? Ah, falta 10 minutos, é que ele colocou 40, eu falei, caramba, 40 minutos ainda, falta 10 minutos pra gente acabar o nosso, primeiro bloco, é isso que fala? Essa é a nossa primeira aula. Nossa primeira aula, tá? Então a nossa primeira aula é fazer a massa, é isso, Renata? Exatamente, a gente fez a massa 1, agora a massa 2, e daí a Karina Mesquita pergunta por que não vai glucose na nossa massa 2? Ó, porque é o seguinte, aqui, se eu quiser colocar glucose nessa massa, eu também posso colocar glucose, sem problema nenhum, tá? É que aqui eu já coloquei aqui o cacau na receita, essa receita não vai a glucose, né? Não tem glucose na receita. Se você quiser colocar, Karina, o nome dela? Desculpa, Carol Mesquita. Pode colocar sim, sem problema nenhum, tá? Tá bom. Ó, bom, fiz a massa, vou colocar o que agora, Renata? Vai colocar agora a nossa esponja. A nossa esponja, olha aí. Nossa, tá um cheiro gostoso, não tá, Thelma? Isso aqui tá um gostoso, não tá? Tanto uma massa quanto outra, Eduardo, você falou daí do tempo de descanso depois de ser em torno de uns 30 minutos. E se eu quiser congelar essa massa, eu posso? Massa desse jeito não aconselho congelar. Tá bom. Ok? Dá pra congelar massa? Dá. Mas aí envolve um curso de congelamento de massa, você não pode despertar o fermento da massa, é outros 500, tá? Então eu não consigo congelar massa assim. Já a massa assada, sem problema, mas a massa desse jeito não é legal não, tá? E por exemplo, Eduardo, eu fiz a massa agora. No máximo até que horas, depois de quanto tempo eu já tenho que estar assando, preparando? Nós vamos falar muito disso aí depois, na hora que estiver fazendo, colocando a massinha dentro das forminhas do panetone, aí você pode me perguntar de novo, que daí eu vou focar essa tua resposta, essa tua pergunta aí, que dá para entender melhor. Tá bom? Pode ser? Perfeito. Beleza, quase pronto aqui, Renata. E essa receita, quanto ela rende? Ó, então, aí é que tá, se você for fazer panetone de 500 gramas, ela rende em torno de 4 panetone, de 4 a 5 panetone de 500 gramas, tá? Ou 10 a 15 unidades de 100 gramas. Tá, dos Okay? pequenininhos. Isso. Perfeito. Lembrando que tem que pesar também, tá? Tudo bem profissional. Tudo bem profissional. Eu vou pedir para as meninas pegar uma massa que eu fiz lá na geladeira, meninas. Pega só para mostrar para o pessoal o que eu gosto de fazer muitas vezes, né? Eu não tem 100 gramas de fermento na receita, Renata? Isso. Eu posso diminuir a quantidade de fermento se eu quiser. Posso usar até 50 gramas, né? Para que eu possa trabalhar mais tranquilo, né? Só que vai demorar um pouquinho mais crescer, para crescer, né? Tá bom. Ó, essa Só pra massa aqui gente já mostrar está descansada, olha aí. que é naquele tempo que você falou pra gente. Então essa já é a massa descansada, gente. Tanto a massa 1 quanto a nossa massa 2, que é a nossa massa de chocolate.